Cálculo é como aquele jogo da senha, que para você acertar novas sequências de cores, vocês não podem esquecer as cores que já foram mostradas. Aqui a gente aprendeu que a derivada de uma constante é zero e aprendeu a regra da potência. Vocês não podem esquecê-las porque nós vamos continuar usando. Agora a gente vai aprender novas derivadas a partir de derivadas já conhecidas. Suponha que você tenha C uma constante e f, g funções, ambas deriváveis. Quanto que dá a derivada de C vezes f de x? Copia a constante C e multiplica pela derivada de f. Então vai dar C vezes f' de x. E quanto que dá a derivada de f de x mais g de x? Quando ambas são deriváveis, f e g, isso vai dar f' de x mais g' de x. Ou seja, derivada da soma é soma das derivadas. E quanto que dá a derivada de f de x menos g de x? Dá a derivada de f menos a derivada de g. Ou seja, derivada da diferença é a diferença das derivadas quando ambas são deriváveis. Agora aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque sempre tem alguém que comete esses erros. Derivada do produto não é produto das derivadas e derivada do quociente não é quociente das derivadas. Sabe quando você está lá no mar e alguém pega e joga lixo no mar? A pessoa sabe que aquilo lá está errado, mas ela insiste em fazer. Aqui vai acontecer o mesmo. Eu vou mostrar para vocês quanto que é a derivada do produto na próxima aula e quanto que é a derivada do quociente na próxima aula, mas infelizmente vai ter alguém que vai cometer esse erro de usar que a derivada do produto é produto das derivadas e que a derivada do quociente é quociente das derivadas, tá? Isso não é verdade. Além disso, coloquei outros erros comuns, né? A mais b ao quadrado não é a ao quadrado mais b ao quadrado e raiz de a ao quadrado não é a, né? É módulo de a. Então lembrem, matemática não é como GPS. No GPS, se você cometer algum erro no caminho, ele te direciona para outro caminho e você consegue chegar onde você queria. Aqui, se você partir de algo errado, tudo o que você fizer depois está errado. Então, tomem cuidado, tá? Para não esquecer. Na próxima aula, a gente vai aprender com cuidado como que se deriva um produto e como que se deriva um quociente. Agora nós vamos ver alguns exemplos. Quanto que dá a derivada de 7 vezes x elevado à quarta? Copia a constante 7 e multiplica pela derivada de x elevado à quarta. Então a gente vai ficar com 7 vezes, como que faz a derivada de x elevado à quarta? Desce o expoente 4, fica 7 vezes 4 vezes x elevado, subtrai 1 do expoente, 4 menos 1, que é 3. Como 7 vezes 4 é 28, então a gente fica com 28 vezes x ao cubo. Quanto que daria a derivada de x elevado à quinta mais x elevado à sétima? Lembra, derivada da soma é soma das derivadas quando ambas são deriváveis. Então vai dar a derivada de x elevado à quinta mais a derivada de x elevado à sétima. Quanto que dá a derivada de x elevado à quinta? Desce o 5. Então vai ficar 5 vezes x elevado a quem? E subtrai 1 do expoente, 5 menos 1. Mais, quanto que é a derivada de x elevado a 7? Desce o 7 e multiplica por x elevado a 7 menos 1. Então a gente vai ficar com 5 vezes x elevado a quarta, porque 5 menos 1 é 4, mais 7 vezes x elevado a sexta, porque 7 menos 1 é 6. E agora, quanto que daria a derivada de x elevado a menos 1 menos x elevado a menos 2? Aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque como tem números negativos, a gente precisa usar parênteses, né? Então, olha lá. Quanto que é a derivada de x elevado a menos 1? Desce o expoente menos 1 e multiplica por x elevado a menos 1, menos 1. Aí fica menos... Desce o expoente menos 2, então tomem cuidado, se vocês não colocarem parênteses aqui, vocês vão errar a conta, tá? Então fica menos 2, x elevado a quem? A menos 2, menos 1. Como menos 1 é menos 2, e menos 2 menos 1 é menos 3, e menos com menos dá mais,
a resposta vai ser menos x elevado a menos 2 mais 2 vezes x elevado a menos 3. Agora, no nosso último exemplo, a gente vai misturar tudo, tá? Então, a gente vai misturar derivada de constante, regra da potência, derivada de constante vezes uma função, derivada de uma soma de duas funções e derivada de diferença de funções. Então, olha lá. Quanto que dá a derivada de x elevado à oitava mais 12 vezes x elevado à quinta menos 4 vezes x elevado à quarta mais 10 vezes x elevado ao cubo menos 6 vezes x mais 5. Aqui a gente pode escrever, como todas são deriváveis, né? Como derivada de x elevado à oitava mais derivada de 12 vezes x elevado à quinta menos derivada de 4 vezes x elevado à quarta mais derivada de 10x elevado ao cubo menos derivada de 6x mais derivada de 5. Vamos fazer devagar. Quanto que dá a derivada de x elevado à oitava? Desce o expoente, então vai ficar 8 vezes x elevado a quem? A 8 menos 1. Aí fica mais... Quanto que é a derivada de 12x elevado à quinta? Copia a constante, 12 vezes, e fica a derivada de x elevado à quinta. Menos... Quanto que é a derivada de 4x elevado à quarta? Copia a constante 4 e fica a derivada de x elevado à quarta. Mais, quanto que é a derivada de 10x ao cubo? Copia a constante 10 e fica a derivada de x ao cubo. Menos, quanto que é a derivada de 6x? Copia a constante 6 e depois a gente vai derivar o x. Mais, quanto que é a derivada de 5? É zero, né? Porque 5 é uma constante. Então, a gente ficou com 8 vezes x elevado a quem? 8 menos 1 dá 7. Mais 12 vezes, quanto que é a derivada de x à quinta? Desce o 5 e fica vezes x elevado a 5 menos 1. Menos 4 vezes, quanto que é a derivada de x à quarta? Desce o 4 e a gente fica com 4 vezes x elevado a 4 menos 1, né? Subtrai 1 do expoente. Mais 10 vezes, quanto que é a derivada de x ao cubo? Desce o 3, então vai ficar 3 vezes x elevado a quem? Subtrai 1 do expoente, 3 menos 1. Menos 6 vezes, quanto que é a derivada de x? É 1, tá? Finalmente, a gente fica com 8x elevado a sétima, mais 12 vezes 5 é 60, x elevado a quem? 5 menos 1, 4. Menos 4 vezes 4 é 16, x elevado a quem? 4 menos 1 dá 3, mais 10 vezes 3 dá 30, x elevado a quem? 3 menos 1 é 2, menos 6 vezes 1, que é 6. Voltei no fim da aula para provar a regra da potência para números inteiros positivos. Lembrem que se vocês têm uma função f derivável, f'(x) é limite de fx mais h menos fx sobre h com h tendendo a zero. Ou também limite de fx menos f de a sobre x menos a com x tendendo a a. Então, para calcular a derivada de x elevado a n, eu vou usar a definição de derivada. Então, a gente fica com limite de fx menos f de a sobre x menos a com x tendendo a a, que é o limite de quem que é o fx? X elevado a n. Menos quem que é o f de a? Substituo x por a, vai ficar a elevado a n. Tudo isso dividido por x menos a com x tendendo a a. Vejam que aqui, se eu substituísse o x por a gente ficaria com a elevado a n menos a elevado a n, que é zero, sobre a menos a, que também é zero. Daria zero sobre zero, que é uma indeterminação, tá? Agora, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar escrever o x elevado a n menos a elevado a n como x menos a vezes alguma coisa, né? Porque o a é raiz desse polinômio aqui, tá? Então, ó, aqui eu efetuei a divisão de x elevado a n menos a elevado a n por x menos a. Vamos lá, a gente tem que pensar quem vezes x que dá x elevado a n. É o x elevado a n menos 1. X elevado a n menos 1
vezes x dá x elevado a n, passa para o lado esquerdo como menos x elevado a n. X elevado a n menos 1 vezes menos a dá menos a x elevado a n menos 1. Passa para o lado esquerdo como mais a x elevado a n menos 1. Então a gente soma agora os dois, cancela x a n com menos x a n, tá? Então a gente vai ficar com a vezes x elevado a n menos 1 menos a elevado a n. Agora a gente tem que pensar quem vezes x que dá a vezes x elevado a n menos 1. Vai ser a vezes x elevado a n menos 2. A vezes x elevado a n menos 2 vezes x dá a vezes x elevado a n menos 1. Passa para o lado esquerdo com menos a vezes x elevado a n menos 1. A vezes x elevado a n menos 2 vezes a vai dar menos a ao quadrado vezes x elevado a n menos 2. Passa para o lado esquerdo como mais a ao quadrado vezes x elevado a n menos 2. Cancela o a vezes x elevado a n menos 1 com menos a vezes x elevado a n menos 1, tá? E soma, a gente vai ter a quadrado vezes x elevado a n menos 2 menos a elevado a n. E a gente vai seguindo esse processo. Depois, quem vezes x que dá a ao quadrado vezes x elevado a n menos 2. Vai ser o a ao quadrado vezes x elevado a n menos 3. Quando eu multiplico por x, vai dar a ao quadrado vezes x elevado a n menos 2, só como quando eu passo para o lado esquerdo, fica negativo, né? Então dá menos a ao quadrado vezes x elevado a n menos 2. E quando a gente multiplicar a ao quadrado vezes x elevado a n menos 3 por menos a, vai dar menos a ao cubo vezes x elevado a n menos 3, passa para o lado esquerdo como a ao cubo vezes x elevado a n menos 3. Tá? Aqui a gente vai ter um padrão, né? Ó, a vezes x elevado a n menos 2, a ao quadrado vezes x elevado a n menos 3. A gente está somando 1 na potência de a e subtraindo 1 na potência de x. Seguindo o processo, tá? Isso daqui vai se repetir. A gente vai ter a elevado a n menos 2 vezes x elevado a 1, que quando multiplicado por x vai dar a elevado a n menos 2 vezes x ao quadrado, vai passar para cá como menos a elevado a n menos 2 vezes x ao quadrado, a elevado a n menos 2 vezes x elevado a 1 multiplicado por menos a, vai dar menos a elevado a n menos 1 vezes x, vai passar para cá como mais a elevado a n menos 1 vezes x. Esse a ao cubo vezes x elevado a n menos 3 cancelou, né, no passo 4. E esse daqui também vai ser cancelado, a elevado a n menos 2 vezes x ao quadrado. Então a gente vai ficar com a elevado a n menos 1 vezes x menos a elevado a n. Aí quem que eu multiplico por x que dá o a elevado a n menos 1 vezes x? Vai ser o a elevado a n menos 1. Passa para o lado esquerdo com o sinal contrário, então vai ficar menos a elevado a n menos 1 vezes x e a elevado a n menos 1 vezes menos a, vai dar menos a elevado a n, passa para o lado esquerdo como mais a elevado a n. Cancela o a elevado a n menos 1 vezes x com menos a elevado a n menos 1 vezes x e cancela o menos a elevado a n com a elevado a n, vai dar zero, tá? A gente pode escrever o x elevado a n menos a elevado a n como x menos a vezes x elevado a n menos 1 mais a vezes x elevado a n menos 2 mais a ao quadrado vezes x elevado a n menos 3 mais e assim por diante até a elevado a n menos 2 vezes x mais a elevado a n menos 1, tá? Outro jeito de provar isso, se vocês multiplicarem esse por esse, vai dar esse, né? A gente vai ter, quando a gente faz essa multiplicação, uma soma que a gente chama de telescópio, tá? Que um termo vai cancelando com o outro. Então, ó, dentro do limite a gente vai escrever, então, limite de x tendendo a a de quem? O x elevado a n menos a elevado a n vai ser x menos a vezes tudo isso. Aí esse x menos a vai cancelar com esse x menos a dentro do limite e a gente vai ficar com isso daqui, ó. Limite de x tendendo a a de x elevado a n menos 1 mais a vezes x elevado a n menos 2 mais a ao quadrado vezes x elevado a n menos 3
e assim por diante, mais a elevado a n-2 vezes x elevado a 1, mais a elevado a n-1. Agora, como a gente conseguiu cancelar o x menos a e o a pertence ao domínio dessa função, a gente pode fazer a substituição direta. Então, a gente vai ficar com a elevado a n-1 mais a vezes a elevado a n-2 mais a quadrado vezes a elevado a n-3 mais, e assim por diante, a elevado a n-2 vezes a mais a elevado a n-1. Vejam que em cada um dos somandos, tá? O que aparece? Ó, a elevado a n-1. A elevado a 1 vezes a elevado a n-2 também é a elevado a n-1, né? Porque a gente tem a mesma base, somos expoentes. 1 mais n-2 é n-1. A elevado ao quadrado vezes a elevado a n-3 é a elevado a n-1 também, tá? Porque n-3 mais 2 é n-1. E assim por diante, a elevado a n-2 vezes a mantém a base e somos expoentes, fica n-2 mais 1, que também é n-1, e a elevado a n-1, tá? Então, quantos somandos a gente tem, tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3 e assim por diante, é sempre uma a mais que a potência do a, tá? Aqui a potência do a, que está multiplicando a elevado a n-1 é 0. Aqui a potência do a, que está multiplicando a elevado a n-2 é 1. Aqui a potência do a, que está multiplicando a elevado a n-3 é 2. Então, a gente tem 1, 2, 3, n-2 mais 1, n-1 mais 1, que dá um total de n somandos, tá? É sempre a potência do a que está multiplicando, né? A segunda potência de a, somado com 1. Aqui a gente tem a elevado a 0 vezes a elevado a n-1. É o primeiro somando. Aqui a gente tem a elevado a 1 vezes a elevado a n-2. É o segundo somando. Aqui a gente tem a quadrado vezes a elevado a n-3. É o terceiro somando, né? 2 mais 1. Aqui, a elevado a n-2 vezes a é o n-2 mais 1 somando. E aqui, a elevado a n-1 vai ser o n-1 mais 1 somando. Então, a gente vai ter um total de n somandos, tá? E essa soma vai dar n vezes a elevado a n-1, que é a derivada, né, de f' de x aplicado em a, né? Então, quando a gente deriva a elevado a n, dá n vezes a elevado a n-1. No nosso caso, então, a derivada de x elevado a n vai ser n vezes x elevado a n-1.